Minha esposa abandonou nossos filhos por um romance em um motel barato e depois me disse para ficar feliz por ela, então eu deixei o juiz ouvir tudo. Você já olhou para alguém e se perguntou se realmente conhecia essa pessoa? Esse era eu de pé na cozinha que ainda cheirava ao jantar que fiz sozinho assistindo a mulher com quem construí minha vida toda encolher os ombros como se nada significasse nada. Eu já te dei 17 anos, ela disse, só seja grato. Eu tive que me segurar no balcão para não virar a mesa toda. A porcaria da mesa. Michelle e eu temos uma história longa, namorados do ensino médio. Primeira dança, primeiro beijo, primeiro apartamento, primeira coisa que tivemos não foi muito, mas tínhamos um ao outro, ou pelo menos eu achava assim. Nos casamos jovens, eu com 21 anos, ela quase 20. Todo mundo dizia que éramos idiotas, que não ia durar. Eu jurei que estavam errados, que o amor era suficiente. Tivemos Leon com 23 anos, depois Jonah 2 anos depois, 2 garotos selvagens, barulhentos, incríveis. Eu trabalhava na construção para nos manter, quebrando minhas costas enquanto ela ficava em casa com eles. Eu nunca reclamei, até me orgulho, estávamos vivendo o sonho, né? Mas há cerca de 6 meses Michelle começou a mudar tudo. Começou pequeno, menos conversa, mais tempo na tela, dizendo que estava cansada o tempo todo, mesmo quando os meninos estavam na casa da minha mãe no fim de semana. Então veio a frase: preciso de espaço, espaço na nossa casa minúscula, com contas empilhadas na geladeira. Eu não fiquei suspeito no começo. Pensei que talvez ela estivesse só sobrecarregada. Tentei mais, fiz mais janta, levei os meninos para sair, dei flores numa terça qualquer. Mas nada funcionou. Ela se afastou mais e eu ficava dizendo para mim mesmo, é só uma fase. Então eu vi a conta do cartão de crédito, quase $400 em um hotel, 600 em um spa, cobranças de Uber de uma cidade a 1 hora de distância, e estou aqui pensando como diabos vamos pagar as correções do Leon. E ela saindo tomando champanhe e usando roupões. Quando perguntei sobre isso ela deu um risinho e disse, você realmente está me espionando como se eu fosse uma criança. Não, eu não estava, mas talvez eu devesse ter estado. Comecei a verificar mais o histórico de localização, os recibos, até as mensagens, e sim, eu encontrei ele, Brandon, guru de imóveis com luzes descoloridas e um podcast sobre como se virar ou alguma besteira. Ele parecia que venderia esquema piramidal para pirâmide. Descobri que eles estavam se encontrando há mais de um ano. Um ano inteiro. Enquanto eu tapava drywall e dobrava roupa, ela estava fora brincando de casar com Brandon. Confrontei ela. Tinha tudo impresso numa pasta como se estivesse apresentando um projeto e ela só ficou ali, de braços cruzados, como se estivesse entediada. Então ela disse, já te dei 17 anos, só seja grato, e foi isso. Ela pegou a bolsa e saiu, sem lágrimas, sem desculpas, só foi embora. Mas eu não estava destruído, nem perto disso. Foi aí que eu tomei minha atitude. Então lá estava eu, deixado na nossa cozinha desgastada, pasta de recibos numa mão e 17 anos da minha vida amassados na outra. Os meninos estavam na casa da minha irmã para o fim de semana. Graças a Deus eles não viram a briga, não ouviram a mãe dizendo que eu era praticamente um placeholder. Até Brandon, o andarilho de frases de autoajuda, aparecer. Eu fiquei lá um tempo, sem chorar, acho que eu não tinha força para chorar, só fiquei encarando a parede, revivendo cada memória como folheando um álbum de fotos queimando. Primeiro momento que ela segurou Leon, nossa lua de mel, viagem até Nashville. Naquela noite dançamos descalços na sala enquanto as crianças dormiam. Todo aquele amor desaparecido como se nunca tivesse existido, mas quanto mais eu ficava, mais claro tudo ficava. Michelle não só traiu, ela não só mentiu, ela nos abandonou, a mim, Leon, Jonah, ela pegou nossas economias, nossa paz, nossa casa, e o pior de tudo, fez isso como se fosse nada, como se fôssemos uma camisa velha com a qual ela já tinha acabado. Então me levantei, respirei fundo e comecei a planejar. Michelle sempre me subestimou, me chamava de bonzinho demais, quieto demais, dizia que eu nunca tinha fogo. Bem, adivinha só. A traição é uma puta de uma chama. Primeiro, eu congelei a conta conjunta, transferi o pouco que sobrou para uma conta separada só para os meninos e para mim, depois liguei para a operadora do cartão e bloqueei todas as cobranças recentes, relatei fraudes, denunciei as pequenas idas ao spa e janta do Brandon como não autorizadas, porque, na sequência, encontrei um advogado, não um terno chato. Encontrei uma mulher que odiava traidores, ela revisou tudo que tinha ocultado e disse, vamos enterrá-la. Então veio a casa que comprei com minhas próprias mãos, o nome dela nem estava no documento. Ela achou que podia simplesmente voltar a qualquer hora. Não, troquei as fechaduras, coloquei câmaras, deixei uma mensagem de voz, você não mora mais aqui, tente e chamarei a polícia. Ela não respondeu, mas Brandon respondeu, mandou mensagem no Instagram, de todos os lugares, se exibindo com uma jaqueta cara, como se estivesse fazendo um favor, disse, você devia me agradecer por ter tirado ela das suas mãos. Tirei print de tudo, de cada mensagem, de cada selfie idiota filtrada, e depois liguei para um dos investidores do Brandon que encontrei no LinkedIn, mandei os prints na caixa de entrada deles, talvez infantil, talvez necessário, com certeza, mas a verdadeira sacada, a coisa que me fez sentir vivo de novo, foi ver a cara dela cair quando percebeu que eu não implorava por ela, sem lágrimas, sem gritos, só silêncio frio e calculado porque, se Michelle ia queimar nossa vida, eu entreguei o fósforo. E acendi minha própria tocha. Não demorou muito, 3 dias depois de trocar as fechaduras, recebi uma mensagem, Michelle, precisamos conversar. Os meninos sentem minha falta, bonitinha ela não mencionou os 7.000 que drenou da nossa conta conjunta, ou a suíte do hotel que ela dividiu com Brandon, alegando estar numa viagem de negócios. Eu não respondi,
não de dor, mas de estratégia. Tinha acabado de deixar ela controlar a narrativa. O silêncio que dei a ela, quanto mais silêncio, mais ela ficava desesperada. No quinto dia, ela ligou para minha mãe que sempre a defendeu, até ela mesmo pareceu enojada quando me falou: você está lavando o cérebro das crianças, né? Como se meu filho de 9 anos precisasse de treinamento para saber que a mãe dele largou ele por um cara que usa amostras de perfume como personalidade. Mas aí vem a parte que realmente colocou gasolina na fogueira. Eu tinha uma apresentação na escola do Leon, a primeira que ele concordou em fazer desde que sua ansiedade começou a agir, um grande evento. Ele treinava no espelho toda a noite. E quem apareceu 10 minutos atrás, vestindo um vestido decotado e um blazer do Brandon, como uma piada de programa de TV? Sim, Michelle. Ela deslizou na fila atrás da gente como se nada tivesse acontecido, se inclinou para a frente e sussurrou: você não me avisou que isso ia acontecer, bem maduro, Mike. Eu olhei bem nos olhos dela. Nem eu. Quando você limpou nossas economias, eu disse seco: engraçado como isso funciona. Ela bufou, levantou o cabelo e se acomodou com um sorriso, mas seu canto se mexeu. Ela não estava acostumada a esse meu lado. Depois, no final do recital, Leon veio correndo até mim, não para ela, nem mesmo um olhar para ela. Isso a quebrou mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer, mas o momento verdadeiro foi no jantar. Convidei os pais da Michelle. Sim, eu sei, uma jogada louca, mas eles estavam ligando, dizendo que tinham vergonha dela. Então pensei: vamos fazer uma reunião de família. Estávamos todos sentados numa longa mesa de Olive Garden, clássico, eu sei, e empurrei uma pasta para ela. Michelle abriu, dentro tinha um rascunho do acordo de custódia, cópias das transações drenadas, uma carta do terapeuta do Leon detalhando o sofrimento emocional causado pela ausência dela, e, assim, um recibo do investigador particular que contratei. Sim, descobri que Brandon não é só um perdedor. Ele é casado e espera um bebê. A cara da Michelle ficou pálida, o pai parecia que ia explodir. E eu tomei meu refrigerante e disse: acho que todos vamos apreciar a transparência. O restaurante inteiro ficou em silêncio, juro, até os palitos de pão congelaram na tigela. Michelle levantou e saiu batendo a porta, mas antes sussurrou: você vai se arrepender. Mas eu não, nem um pouco, porque o karma não precisava de lembrete, eu era o lembrete. Quando voltei daquele jantar, Michelle já tinha-me mandado 11 mensagens, todas de um jeito ou de outro. Você me pegou de surpresa na frente dos meus pais. O PS, é por isso que te abandonei. Você é frio e manipulador. Podemos conversar. Eu cometi um erro. Ah, sim, o clássico: raiva, gaslighting, arrependimento. Não respondi, de novo, mas encaminhei uma das mensagens dela para meu advogado, só para arquivo. Alguns dias depois, recebi uma DM no Instagram de um nome que não reconheci de primeira: Samantha, esposa do Brandon. Mensagem: oi, Mike, acho que devíamos trocar umas informações. Michelle e Brandon não só mentiram para você, eu tenho provas, eles planejarem tudo pelas costas de nós dois. Ah, sim, acabamos marcando um café. Ela trouxe uma pasta com prints, contas de cartão, recibos, estadias em hotel, jantares, até um fim de semana que alegaram ser uma conferência, mas que na verdade era uma casa de luxo reservada pelo e-mail da Michelle, mas com o cartão de negócio do Brandon. Samantha ficou furiosa, mas calma, disse: temos dois narcisistas brincando de casa, enquanto gastam nosso dinheiro. Ela falou: gostei dela na hora, então fizemos um plano. Dei para ela o contato do meu investigador, ela me deu o ok para notificar a empresa do Brandon, porque algumas cobranças de hotel eram no cartão da firma, e Michelle ainda estava em espiral. Ela apareceu na escola do menino alegando que tinha esquecido que era minha semana de custódia. A administração escolar me ligou e a manteve fora do prédio. Naquela noite, ela me mandou uma foto da nossa família de 2 anos atrás, sem legenda, só vivos. Eu não respondi, enviei uma cópia da petição de custódia finalizada, incluindo uma cláusula de visitas supervisionadas, porque ela abandonou eles por quase 2 meses. E aí, a coisa ficou feia. Uma semana depois, Brandon foi demitido, Samantha se garantiu nisso, ela também saiu, levou o bebê e entrou com o divórcio. Descobri que Brandon também mentiu sobre algumas dívidas, típico. Michelle, sem lar, sem emprego, sem acesso às nossas contas conjuntas. Eu as congelei no segundo que ela desapareceu. Ela tentou morar com os pais, mas, depois daquele desastre no Olive Garden, eles fecharam a porta na cara dela. Desde então, ela tem ficado na casa de amigos. Quanto a mim, durmo como pedra, passo tempo com os filhos, vou à academia, almoço de verdade, e sorrio quando recebo mensagens aleatórias da Michelle dizendo: podemos conversar. Porque, não, Michelle, não podemos. Já fazem 9 meses que ela saiu como se estivesse entrando numa vida melhor, e eu estaria mentindo se dissesse que isso não quebrou meu coração. No começo, eu via aquela mulher e via meu mundo inteiro, minha parceira, meu futuro, minha tudo. Agora, não consigo acreditar que a fiz minha tudo. A casa parece diferente agora, mais calma, mais quente, não porque mudamos algo grande, a mesma persiana barata,
a tinta descascando na escada, mas porque a paz, e a paz, eu aprendi, é mais barulhenta que o caos. Leon dorme melhor, sem pesadelos, sem acordar chorando, perguntando quando ela vai voltar. Jonah ainda desenha ela às vezes, rabiscos com olhos tristes e cabelo bagunçado, mas agora ele me coloca ao lado dela, sempre mais alto, sempre sorrindo. Nós falamos dela, honestamente, eu nunca menti, nem a critiquei, só digo que ela te ama, mas às vezes as pessoas amam mal, e a gente merece algo melhor. Eles são fortes, meus meninos, muito mais fortes do que eu tinha na idade deles. Quanto a mim, também mudei, comecei a fazer terapia, e descobri que carregar 17 anos de traição no peito faz algo com sua alma, mas estou trabalhando nisso, uma emoção enterrada de cada vez. Até fui no encontro, só um café, com uma enfermeira que conheci na academia, nada sério, mas ri de verdade, e isso foi um milagre. E Samantha, sim, ainda conversamos, mas não assim, se fosse uma série da Netflix, você apostaria que já estaríamos beijando na chuva, mas mais como sobreviventes, ou capitães de um navio que não naufragou, mas precisou nadar para longe. Chamamos isso de nosso clube do trauma, 2 reuniões, sem mensalidade, filiação vitalícia. Agora, Michelle ainda manda mensagem às vezes, nunca algo direto, só fotos borradas da nossa antiga vida, ou mensagens de saudade que finge ser para os meninos. Ela tentou mandar uma carta mês passado, escrita à mão, cheia de memórias, cheia de talvez a gente possa recomeçar. Eu não abri, queimei na churrasqueira do quintal, no mesmo lugar onde costumávamos fazer churrasco no verão, no mesmo lugar onde ensinei Leon a virar hambúrguer, observei a carta encolher, queimar, e não senti raiva, só libertação. Porque às vezes o melhor fechamento é saber que você não deixou a pior versão de alguém te arrastar com ela. Agora, toda manhã, acordo, faço meu café, beijo meus filhos na cabeça sonolentos, temos uma vida pequena, mas verdadeira, silenciosa, mas nossa, e eu sei o seguinte, Michelle pode ter acendido a fagulha, mas eu criei algo melhor das cinzas.